Olá, boa tarde. Sou Cassiana Lea. É, vamos fazer mais uma entrevista sobre o Psicodrama Público de São Paulo online, que hoje, dia 29 de abril de 2023, foi com a direção do Pedro Mascarenhas, com o título Trabalho? Que trabalho é esse? Né? Tivemos um grupo de aproximadamente 35 pessoas, muitos estudantes, outras pessoas que frequentam já há mais tempo, e convidamos então a Mariana e o Bruno, que participaram do trabalho, para contar um pouquinho da experiência para a gente. Pedro, você quer contar um pouquinho da proposta ou Sim, de como foi o trabalho? eu vou tentar fazer um breve resumo e vocês me ajudam a completar o resumo se faltar alguma coisa. É, Bom, nós estamos no dia 29 de abril, daqui a 2 dias é dia 1º de maio, dia do trabalho. E então é por causa disso que o título desse psicodrama é Trabalho, que trabalho é esse? Porque dia 1º de maio é um dia que se comemora, de alguma maneira, os movimentos dos trabalhadores por melhores condições de trabalho. Então, e é isso que me interessou, me interessa muito. Eu tenho estudado isso durante os últimos anos e por isso que me interessou também dirigir esse psicodrama sobre condições de trabalho, sobre como que é o trabalho hoje, com que coisas que caracterizam o trabalho, como que o trabalho está sendo, e a gente sabe que ele está sendo precarizado, que ele está sendo, de alguma maneira, muito os trabalhadores estão perdendo muitos benefícios do trabalho, né? Principalmente nessa onda do neoliberalismo, ultimamente, onde o trabalho está sendo, de alguma maneira, prejudicado enormemente. E o trabalhador fica em situações muito difíceis, como uma situação várias das situações que apareceram aqui no psicodrama, que foram nomeadas, vários tipos de situação. Então, o objetivo do trabalho era esse, que a gente pudesse ter um lugar de discussão disso, dar visibilidade a isso, que a gente possa poder conversar um pouco sobre isso. Uhum, Começou com as pessoas se acostumando com esse instrumento de trabalho nosso aqui, né, hoje, que é o computador, brincar um pouco com o monitor, de poder se conhecer, olhar um pouco as pessoas que estão presentes, algumas podem abrir a câmera, outras não podem abrir a câmera, e caracterizando um pouco quantas horas de trabalho cada um dedica ao trabalho. Tinha pessoas que dedicavam muitas horas, outras estavam aposentadas, outras dedicavam menos, mas já tinham dedicado mais, uma caracterização a respeito disso. E depois começamos a utilizar o corpo para mostrar como se sentem com o trabalho, sensações do trabalho com as mãos. Tivemos algumas imagens, a Cassiana anotou, se quiser pode falar uhum, depois quais são os sim, títulos das imagens, que acho que seria uhum. interessante. Posso falar já, Pedro? Olha, Pode. apareceu, por exemplo, sofrimento, um título, é, harmonia, crescimento, abastecimento, vai, fluxo. Tá? E logo depois comecei as pessoas, eu pedi cenas inquietantes do trabalho. Aí Cassiana também deve ter anotado também. Vamos lá, dê Aham, um nome das cenas. tá. 8 pessoas falaram, né? A primeira deu o título de assalto, a É uma segunda. cena, só brevemente, é uma cena de uma pessoa que trabalhava num banco e ela é gerente do banco e chegou no banco e o banco estava sendo assaltado. E o clima de Uhum, medo que ela ficou com isto. Diga. uhum. Depois, uma outra chamada inquietação, então, de alguém que sentia que qualquer coisa que ela pedisse para alguém no trabalho, as pessoas falavam assim, ah, lá vem ela me dando mais um trabalho para fazer, né?
como se fosse a gota d'água, mas o título era Inquietação. A terceira foi chamada de Violência. Então, uma pessoa relatou uma situação de assédio sexual, onde o chefe a obrigava a, a ir jantar, né? E um sentimento de repulsa. Depois, a quarta pessoa intitulou como Enfrentamento dentro do RH, quando ela teve que fazer a demissão de um funcionário por justa causa, sendo que ela teria feito de outra forma, mas se sentiu forçada a fazer dessa forma. Não sei, Pedro, se você quer complementar algo ou os demais. Sim, ela não queria fazer demissão por justa causa, ela queria dar a chance, e o funcionário pediu isso, inclusive, e ela achou que era justo que o próprio funcionário se demitisse, em vez de ser demitido por justa causa. Mas ela foi obrigada a fazer. Sim, um sentimento de impotência ligado a isso, né? Depois uma outra pessoa falou, intitulou assim, Não aguento mais. Dentro de um trabalho voluntário, demandas incessantes, insistentes, demandas que ela não poderia resolver e que, né, continuavam chegando fim de semana, tudo mais, então sentimento de angústia e de exaustão, né? Tanto que o título era Não aguento mais. Pois outra pessoa relatou algo que ela intitulou como Sem Saída, né? Em outro trabalho voluntário, com pessoas em situação de rua, né, que vivem o drama de eu preciso ter um trabalho para ter uma casa, mas eu preciso de uma casa para ter um trabalho. Então, uma sensação de não ter saída, né, sem saída. Sétima pessoa falou do trabalho com crianças, pessoas com deficiência visual, auditiva, né? E aí uma vez chegou uma criança muito pequena, de 1 ano e meio aproximadamente, e que ela tinha que se virar para pensar como viabilizar condições para que o desenvolvimento acontecesse, né? Sem a percepção de luz, sem a percepção de som. O título dessa foi Criatividade. E a oitava uma pessoa que contou uma cena assim, onde a chefe gritou com ela depois que ela não vendeu algo que a chefe queria que ela tivesse vendido, mas que não seria a melhor coisa para o cliente. Então, o nome dessa era Desespero e a sensação de abuso moral, desespero, de um abuso continuado, né, na empresa, mesmo que ela saísse, isso continuaria acontecendo. Essas foram as 8 pessoas que compartilharam suas cenas. Sim. E logo depois escolhemos uma cena para detalhar. E é uma cena onde uma pessoa é demitida, ela é tirada do meio, de dentro do trabalho, no momento que ela está atendendo um cliente, e de repente ela é demitida, sem estar esperando isto. E o chefe dela não está presente para explicar as razões da demissão. E ela sente uma demissão feita de uma forma muito humilhante e muito injusta. E fomos trabalhando essa cena e depois fizemos algumas cenas, multiplicações das cenas, né? Que a gente chama disso, as cenas que essa cena desencadeou. Né? Quais foram as associações de cenas que essa cena desencadeou? Né? Acho que foi esse o trabalho. Sim. E aí, né, Pedro, você foi pedindo. Então, assim, primeiro teve a escolha de pessoas que pudessem entrar nos papéis, né? Da pessoa que era demitida, a pessoa que fazia a demissão e do chefe que ficou ausente, né? E também você foi pedindo para a plateia também fazer falas dessa pessoa, né? Como seriam
os pensamentos, os sentimentos da pessoa demitida, da pessoa que fazia a demissão, Isso. bem rico, né? Uhum. E aí, você acha, passar a palavra para Sim. Mariana, para o Bruno, né? Que quiserem comentar qualquer coisa, que queiram comentar, que queiram destacar desse Uhum, trabalho. Eu achei interessante, assim, né, o espaço, né, onde esse espaço, né, que a gente conseguiu propor e criar, né, a gente conseguir elaborar também, né. Às vezes a gente acontece alguma situação na nossa vida e, assim, normalmente a gente não consegue encontrar espaço, né, para poder devolver isso, né, tirar isso de dentro da gente, né, e colocar para fora de uma forma onde a gente consiga elaborar ele, né, uhum, criando estratégias de enfrentamento, né, e assim foi o que eu percebi aqui dentro desse nosso grupo, sabe? A questão uhum, de você conseguir ver de várias formas diferentes uma situação onde para uma única pessoa o que a pessoa sentia era a única resposta que ela poderia dar, né? Então, assim, eu me sinto muito grata, né, pelo espaço, por ter conseguido escutar, né, os colegas, né, e o acolhimento, né, que o grupo teve, né, que foi assim uma coesão, sabe? Foi uma coisa assim bem, como eu posso te dizer, foi bem conectado, né, em relação uhum. a todas as falas e todas as histórias. Assim, eu agradeço muito, né, por ter conhecido hoje através de vocês, né, o psicodrama de uma forma diferente, né, não só como a literatura fala, né, de uma forma mais prática, né? E essa é a minha felicidade. O que você Legal. percebeu de diferença, Mariana, entre a literatura, aquilo que você já tinha lido, ou tido contato, e a vivência? Na literatura você lê mais, você vê mais coisas enviesadas, né, maçantes. Então assim, são, como eu posso te falar, na prática a teoria é outra. Seria essa a minha Aham, resposta. Sei. Uhum. tá. Sei. Vale a pena Uhum. experimentar, né? Com Uhum. certeza. Que bom, que Uhum. bom. Joia. Podemos passar para o Bruno? Sim, Sim? muito obrigada. Obrigada a você. E para você, Bruno? Eu acho que foi um espaço muito novo para mim, muito diferente. Eu acho de muitas coisas, de quase tudo, assim, né? Eu acho que você cria mesmo sendo online, né? Você cria uma conexão entre as pessoas, assim, né? Através de uma Sim. temática em comum. E quando elas vão contando as histórias, os sons, os gestos que elas vão fazendo, você vê que uma encontra a outra, assim, uma se encontra no gesto da outra. E Sim. acho interessante na hora que a cena é feita, né? Os papéis se encontram, as histórias se cruzam e de repente você está na história de outra pessoa que também é a sua história e mesmo como plateia, né? Você também se sente lá, né? Eu acho que é uma conexão Uhum. muito diferente das outras que as pessoas acabam criando, Sim. independente de Uhum. ter história de um, ser história de outro, de uma pessoa que faz um papel, outra pessoa que faz um pensamento, né? E é múltiplo, né? Acho que isso que é interessante, é múltiplo. Acaba sendo algo como um conjunto de espelhos, né? Assim, você cria várias Uhum. imagens, vários reflexos e acho interessante, né? O Pedro comentou da multiplicação de cenas, né? Você multiplica algo, né? Uhum. Uhum. Bem bonito, bem bonito, bem real, né? Uhum. Eu não sei se Legal. a gente chegou a falar, Pedro, sobre multiplicação dramática aqui na entrevista, né? Porque o Pedro, Sim. ele trabalha muito dentro dessa linha ou dessa forma Uhum. de trabalho, né? Que Sim. é multiplicação dramática. Então, assim, como que uma cena é, pode disparar outras, né? Então, é Sim. bem... É exatamente um pouco isso que o Bruno estava dizendo, quer dizer, como que a minha cena entra dentro da vida do outro e eu deixo a cena do outro entrar dentro da minha vida. É isso que vai permitindo ter uma certa troca entre as pessoas e troca de análises e troca de pontos de vista, que é tanto da própria vida quanto do outro. E tem muitas vezes que quando você está falando uma coisa, você já não sabe muito bem se está falando de si ou se está falando do outro. Está falando das duas coisas ao mesmo tempo. Essa é a mágica do trabalho. Pedro é referência, né, nesse trabalho de multiplicação dramática no Brasil. É,
Acho que não só, né, Pedro? Acho que assim é um jeito Uhum. de trabalhar que é bem legal, que não fecha, né? Eu acho que abre para outras compreensões, entendimentos, ações, e a gente sai mais cheio de repertório, né? Não só a Uhum. multiplicação dramática, acho que psicodrama de maneira Sim, geral, mas sim. a multiplicação multiplica, é tão bonito, né? Uhum. Acho que assim, para um registro breve sobre o trabalho de hoje, eu acho É que suficiente. contemplamos, né? Sim. Não sei se alguém quer falar mais algo para complementar alguma coisa. Eu posso só fazer um comentário breve, assim, rápido? Sim, É por só favor. você tirar um pouco esse peso de ser o eu, né? As Sim, histórias elas confluem e aí eu não preciso aguentar sozinho o peso do meu sofrimento, né? Porque o meu sofrimento é compartilhado, eu consigo colocar isso. com... A existência se torna... talvez... É um fardo ainda, né? Mas um fardo talvez Sim, menos pesado, ou mais sim, criativo, né? sim. Quando a gente... É verdade. É verdade. Não fica uma coisa individualizada, vamos dizer, uma Uhum. análise a respeito da minha vida, meu desenvolvimento e das minhas questões. É uma Uhum. análise que passa pela interação com os outros. Nesse Sim. sentido, a gente divide o peso, né, Bruno? Divide Assim, o peso. divide o peso. Sim, Muito bom. muito Então, bom. muito obrigada a todos, Muito né? Pedro, pela direção, pela obrigado a dedicação, vocês. né? Uhum. E Mariana e Bruno por estarem lá, por estarem aqui, e espero que nos vejamos novamente, tá Tá bom. bom? Até breve, então. Até breve. Obrigado a todos, hein? Muito obrigado, gente. Tchau, tchau. Tchau, Tchau. tchau.